do Senhor, querido professor, estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando o tema Eu Amo a Casa de Deus. A lição de hoje é a de número 9, baseada em Mateus 18, 21 ao 35 e Colossenses 3, dos versículos 12 ao 14. O título da lição é Na Casa de Deus, eu aprendo a perdoar. Ensinaremos hoje uma importante lição para a nossa caminhada espiritual. O perdão é um dos conceitos basilares da vida cristã, pois é essencial para a nossa convivência em sociedade, especialmente como representantes de Cristo na Terra, a fim de alcançarmos vidas por meio do nosso testemunho. Aquele que perdoa libera não só o outro da culpa, mas a si mesmo do peso que o feriu. Nós perdoamos porque fomos perdoados. E o que o nosso Salvador requer de nós, que assim como Ele nos perdoa todos os dias, também perdoemos ao nosso próximo quantas vezes forem necessárias, como está registrado nas referências de Mateus 6 e 14, enfatizando a importância do perdão, afirmando que Deus perdoará as ofensas das pessoas se elas perdoarem aos outros, ou seja, aquele que os tem ofendido. Caso contrário, Ele não perdoará as ofensas delas. Já a passagem de Mateus 18, 21 ao 35, com a parábola do salvo incompassivo, ensina que a falta de perdão por parte de alguém que foi perdoado por Deus é uma grande falha e a recusa em perdoar o seu próximo pode levar a sérias consequências espirituais. Desta forma, além de seguirmos o exemplo do nosso mestre, exercitando todo o fruto do Espírito, glorificando o nome do Senhor com as nossas vidas. Agora eu quero te convidar a fechar os seus olhinhos e orar comigo. Querido Deus, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui unidos e reunidos para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje aprenderemos sobre o perdão e a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido, a purificar o nosso coração, trocando o rancor e a mágoa pelo amor e pelo perdão. Eu peço uma bênção especial para a vida de cada ouvinte, de cada inscrito aqui no canal, de cada professor, que eles consigam, em nome do Senhor Jesus, alcançar o objetivo da lição, que é ensinar os seus primários a importância do perdão. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Iniciando a aula de hoje, após a preparação da sala de aula, receba os seus alunos com alegria, cumprimentando-os carinhosamente. Realize a oração inicial, como nós já fizemos aqui, e o momento de louvor seguido do ofertório. Então é importante, eu sempre digo aqui, deixo essa dica, o professor trazer um louvor que esteja diretamente ligado ao tema. Em seguida, conte uma história a fim de introduzir o tema perdão. Se possível, leve 3 fantoches ou ilustrações de 3 crianças. Você pode fazer uma peça lá, um teatro na sua aula. E esta é uma excelente ferramenta para despertar a curiosidade e manter os pequenos atentos e interessados no assunto da aula. Apresente os personagens à classe dizendo: este é o Joãozinho, um menino que tem muito cuidado com o seu material. E certa vez, seu colega Pedrinho o pediu a sua caixa de lápis de cor emprestada. Ele emprestou, pois não era egoísta. Mas algo aconteceu. Então essa é uma história que você vai estar contando para iniciar a aula de hoje. Pedrinho acabou perdendo todos os seus lápis. Oh não! Com muita vergonha, ele pediu perdão ao Joãozinho, que o perdoou e nem mesmo cobrou os lápis que o Pedrinho perdeu. Então, essa história é interessante porque vai mostrar que Pedrinho perdeu os lápis de cor de Joãozinho, ele foi até ele, pediu perdão, e Joãozinho perdoou, não cobrou e ficou tudo bem.
Mas no dia seguinte, Maria pediu um lápis a Pedrinho e, ao final da aula, cadê o lápis? Ela acabou perdendo também. Pedrinho ficou muito zangado. Ele não perdoou a Maria e ainda causou uma grande confusão, exigindo outro lápis. Quando Joãozinho soube, foi até Pedrinho e disse: como você não soube perdoar a Maria, mesmo eu tendo te perdoado, agora também terá que pagar pela caixa de lápis que perdeu. O que vocês acharam da atitude de Pedrinho? Essa é uma pergunta que você, professor, vai fazer para a sua classe, para os seus alunos. Vai ouvi-los atentamente, identificando os pontos críticos a fim de melhor trabalhá-los por meio da história bíblica de hoje. Então, uma boa pedida aí para o início da aula. Vamos ao objetivo da aula. Que os primários entendam que precisamos perdoar uns aos outros, como Jesus nos perdoou. Significa que é necessário ensinar às crianças o princípio do perdão. O ponto central: o perdão é um presente para quem o dá e para quem o recebe. Essa frase significa que o ato de perdoar traz benefícios significativos para ambas as partes envolvidas, para a pessoa que perdoa e para a pessoa que é perdoada. E você, professor, para dar uma incrementada na aula, para enriquecer a sua aula, pode levar para a sua classe a pergunta: o que é perdoar? Você pode ouvir a resposta dos seus alunos e pode dizer para eles que, no significado bíblico, perdão é desculpar uma ofensa, deixar ir a dívida ou ressentimento, e é um ato de amor e graça que reflete o perdão de Deus. Não significa ignorar o erro ou que as ações não terão consequências, mas sim renunciar à vontade de se vingar ou guardar mágoa, permitindo seguir em frente. O perdão também é um mandamento visto como essencial para a reconciliação com Deus e com as pessoas. Então, leve essa reflexão para o seu aluno e diga a ele que, se quisermos ser perdoados, nós precisamos perdoar também. Vamos ler o versículo da nossa memória em ação. Diz assim: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículos 13 a parte B. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então está aqui o Memória em Ação. Eu sempre trago, além da referência da lição, trago uma versão diferente. Esse versículo nos ensina a suportar e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. A passagem enfatiza a importância do perdão mútuo, mesmo quando há queixas, destacando que devemos tolerar as falhas alheias e evitar a retaliação, pois o perdão deve ser motivado pela gratidão que nós recebemos de Deus, pelo perdão que nós recebemos de Deus, que foi gratuito e completo por meio de Cristo na cruz, ali no sacrifício salvífico. E a dica para o memorizando: você vai levar essa dica para que a criança memorize o versículo. Previamente, escreva o versículo em papéis enrolados como um diploma ou um antigo documento fechado com uma fita e laço. Diga que cada um receberá uma mensagem muito importante de Deus e, ao abrirem, peça que leiam em voz alta a mensagem que está naquele rolinho de papel. Explique que essa mensagem é tão importante porque o perdão é um presente de Deus que precisamos compartilhar. Ou seja, assim como Ele nos perdoa todos os dias pelos nossos erros, nós precisamos fazer o mesmo com os outros.
com aquelas pessoas que erram conosco, que falham, que nos decepcionam. Nós precisamos perdoá-las. E aí você peça que leiam juntos o versículo de maneiras alternadas e dinâmicas. Recorde-os de que na aula passada você solicitou que eles pesquisassem sobre o perdão. Então permita que todos expressem com suas próprias palavras o que é perdoar. Este pequeno exercício reflexivo e prático permitirá que os primários compreendam a importância ou a essência do versículo, reforçando assim a sua memorização. Então, por fim, diga para que cada um feche os olhos e pense em uma pessoa que o tenha magoado ou entristecido de alguma forma. Então aqui você já vai estar aproveitando para estar orando com eles, pedindo a Deus que se tiver alguém ali com algum coração triste, com alguém, com alguma pessoa, você vai estar orando, trabalhando isso com eles. Então, em seguida, faça uma oração de liberação de perdão e pedindo que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Glória a Deus, que maravilha. O corinho que eu deixo como sugestão é o grande remédio ao perdão. Antes, quero pedir a você que inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu gostei, comente se está gostando da aula, como você chegou até esse canal. Compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue bem longe. Assim é uma forma de você estar cumprindo o ID do Senhor, evangelizando. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. Agora nós vamos cantar o corinho. Ele é bem pequeno, mas é muito bonito e está linkado diretamente com o tema da lição de hoje. Diz assim: Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, passar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está. E assim alegria e paz não pode encontrar um lugar. O grande amor, remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Que lindo! Glórias a Deus. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. Desde o princípio aqui do canal EBD Kids, nós temos uma missão que é orar por um país sugerido pela lição. E a missão dessa semana é orar pelo México. Como vocês já nos acompanham, sabe que fazemos um breve resumo, um relato sobre a história desse país, falamos sobre o monumento que também é sugerido pela lição, e além do monumento sugerido, nós também focamos na religião predominante no país e fazemos também pedidos de oração. Portanto, quero te convidar a pegar o papel e a caneta e anotar aí o resumo sobre o país do México. O México é um país localizado na América do Norte, fazendo fronteira com os Estados Unidos, ao norte, a Guatemala e Belize ao sul, além de ser banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Golfo do México. Sua capital é a cidade do México, Ciudad del México, uma das maiores e mais populosas cidades do mundo. O idioma falado lá, oficialmente, é o espanhol, embora também existam várias línguas indígenas faladas em diferentes regiões do país. Sempre traga também a cor da bandeira aqui. E a bandeira do México possui 3 faixas verticais, verde, branca e vermelha. E no centro há um brasão nacional que mostra uma águia devorando
uma serpente sobre um cacto. Esse símbolo representa uma antiga lenda asteca e a força do povo mexicano. A revista também nos sugeriu um dos monumentos importantes no país do México, embora existam outros, mas o da lição é a pirâmide de Kukulcán, localizada em Chichén Itzá, na península da Yucatán. Esse templo foi construído pelo povo maia em homenagem ao deus Kukulcán e a serpente empumada. Além de ser uma das 7 maravilhas do mundo moderno, a pirâmide representa o grande conhecimento astronômico e arquitetônico dos maias. Então, está aqui esse monumento muito bonito e, segundo a história também, ele é símbolo da rica herança cultural e histórica do México. A importante também parte desse relato aqui, desse resumo, é qual é a religião predominante no país. E segundo as nossas pesquisas, o catolicismo é seguido pela maioria da população. Contudo, há também comunidades evangélicas e protestantes em crescimento. Não é proibido falar de Jesus no México, mas em algumas regiões, como eu sempre falo aqui para vocês, que mesmo tendo liberdade religiosa, tem países que em algumas regiões isoladas, no caso do México principalmente, nas áreas indígenas mais tradicionais, cristãos evangélicos ainda enfrentam perseguições, sendo às vezes expulsos de suas comunidades ou impedidos de praticar a sua fé. E apesar disso, o evangelho tem se expandido e transformado vidas em todo o território mexicano. É por isso que eu digo aqui que nós não podemos olhar para as dificuldades e deixar de falar do amor de Deus. Quais são os pedidos de oração que nós podemos fazer para aquela nação? Orar para que o evangelho continue crescendo com liberdade e que os missionários recebam força e proteção para anunciar a palavra de Deus nos 4 cantos daquela terra. Então, esse é o nosso primeiro pedido de oração. E o segundo, eu quero que você também, junto comigo, que venhamos pedir a Deus para que o coração do povo mexicano seja tocado por Jesus, especialmente nas regiões onde há resistência ao cristianismo, para que muitos encontrem a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Amém? Agora, então, nós vamos para o nosso momento da história, que é o Explorando a Bíblia. A história bíblica de hoje está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35, em Colossenses 3, versículos 12 ao 14. Leia sempre as referências, se houver tempo hábil. Leia todas elas. Se não tiver um tempo para ler todas as referências, faça apenas um breve resumo, explicando o que aquela passagem relata. Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35, relata a parábola do servo incompassivo, onde Jesus ensina sobre a importância do perdão ilimitado. Após Pedro perguntar quantas vezes deveriam perdoar um irmão, Jesus responde que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ele então conta a história de um servo que teve uma dívida colossal perdoada por seu rei, mas que ao encontrar um colega que lhe devia uma quantia muito menor, o tratou com extrema crueldade. Ao saber disso, o rei repreende o servo e o condena, mostrando que, assim como fomos perdoados de forma incalculável, devemos também perdoar os outros. Então, está aqui o relato
né, de Mateus. E eu vejo que esse relato é uma exortação para que os cristãos, como povo escolhido e amado por Deus, se revistam de virtudes espirituais em suas interações diárias. Colossenses 3, 12 ao 14 relata o chamado dos cristãos a se revestirem de um conjunto de virtudes. É o que eu disse aqui anteriormente. E essas virtudes espirituais, acima de tudo, do amor, que é um vínculo que une perfeitamente todas essas qualidades. E eu posso aqui trazer para você, professor, listar as virtudes específicas mencionadas, que são coração compassivo, quer dizer um coração misericordioso, é a misericórdia. A capacidade de acolher o outro em sua necessidade ou erro. Então nós temos que ter um coração misericordioso, de sermos compassivos. Bondade e humildade são atitudes essenciais para um convívio saudável, onde não há espaço para desejar o mal ao próximo e se considerar o outro importante. Então, nós precisamos considerar o outro importante, desejar que ele vá bem, desejar a bondade ao próximo. É o que a Bíblia diz, é aquilo que nós queremos para nós, nós desejamos para o outro. Mansidão e longanimidade, paciência, são cruciais para evitar conflitos, estresse e agressões verbais, suportar e perdoar uns aos outros, praticar o perdão mútuo, assim como o Senhor perdoou. E finalmente o versículo 14 conclui que o amor é a virtude suprema, pois ele une perfeitamente todas as coisas, ou é o vínculo da perfeição, e sustenta os relacionamentos e a unidade entre os membros da comunidade cristã, ou seja, entre os irmãos em Cristo, entre a igreja. Agora nós vamos à nossa história completa. Ao longo desse trimestre, aprendemos que a Igreja de Cristo é uma grande família. Por isso, Jesus ensinou que, como irmãos, precisamos viver em harmonia. É normal surgirem discordâncias, pois, como em toda a família, há pessoas muito diferentes umas das outras. Mas todas têm uma coisa em comum, como todo ser humano: cometemos erros. E nós desejamos ser perdoados quando assim acontece, não é mesmo? Por isso, Jesus veio ao mundo, aceitou morrer na cruz, a fim de pagar o preço pelos nossos erros, para que assim que pudéssemos entrar no céu. Então, para nós termos direito de vida eterna, temos direito de salvação, de entrar no céu, Cristo se despiu da sua glória, veio ao mundo, morreu no nosso lugar, morte de cruz, nos perdoando os nossos pecados. E como podemos ver com o seu próprio exemplo, Jesus nos ensinou que devemos compartilhar esse presente tão poderoso que é o perdão. Glórias a Deus. Na história completa, Jesus contou-lhe uma história muito interessante. Ele conta para os discípulos que havia um homem que tinha uma grande dívida com o rei. Mesmo devendo tanto dinheiro, o rei perdoou e teve compaixão daquele servo. Foi um belo ato de perdão, não é mesmo? Na figura 9.1, nós vemos essa cena de um servo ajoelhado aos pés desse rei, do qual Jesus conta para os seus discípulos, pedindo perdão. Essa figura ela é usada para explicar, ou essa parábola é usada para explicar isso aos discípulos de Jesus. E já na figura 9.2, nós vemos que aquele homem saiu pelas ruas alegres, comemorando, porque ele sai ali dos pés do rei, perdoado da sua dívida. Então, com certeza ele ia comemorar, mas ele havia sido perdoado. Mas aí a Bíblia conta que ele encontra um companheiro que o devia uma pequena quantia. E apesar de ser muito pouca, ele não teria condições de pagar.
e por isso implorou que o colega o compreendesse. Mas ele não agiu assim. O homem que tinha acabado de ser perdoado pelo rei, uma dívida enorme, não conseguiu perdoar o seu companheiro por uma dívida tão pequena. E sabem o que ele fez? Você pode perguntar isso aí para os seus alunos. Aguardar eles dar uma resposta e dizer para eles: pois é, ele enviou-o para a prisão. Que tristeza, não é mesmo? Quando o rei soube disso, ficou furioso e mandou que chamassem aquele homem de duro coração. O rei disse a ele que mesmo depois de ter sido perdoado de uma grande dívida, ele não foi capaz de perdoar o seu próximo. E, por isso, ele seria entregue aos atormentadores, de onde não deveria sair até que pagasse toda a sua dívida. É o que nós vemos aqui na figura 9.3, aquele homem sendo levado para os atormentadores. Essa foi a consequência de um coração duro que não soube compartilhar o perdão recebido com outros que também precisavam. Então nós vemos que nós precisamos de perdoar, nós precisamos de pedir ao Senhor que amoleça o nosso coração, que nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Mas nós vemos na figura 9.4 um ato de perdão, uma criança ali perdoando a outra. Por meio dessa história, Jesus quis nos ensinar que nós somos perdoados pelo Rei dos Reis, da grande dívida causada pelo nosso pecado. E todos os dias o Senhor nos perdoa por nossos erros. Ou seja, todos os dias nós somos perdoados, todos os dias nós erramos e Deus nos perdoa. E nós concluímos aqui que da mesma forma Ele quer que nós perdoemos uns aos outros. Você já precisou perdoar alguém? Imagine que um amigo faça algo que você não gosta e que o deixa muito chateado. Você consegue perdoar esse amigo? Nem sempre é fácil, mas o Senhor nos ajuda a fazer isso. Nós também ganhamos, sabiam? Ganhamos a cura, a alegria de um coração limpo. E é por isso que é tão importante nós perdoarmos, pois apenas os puros de coração poderão ver a Deus. Nós encontramos essa referência em Mateus também, no Sermão do Monte lá, vai falar sobre isso. Mas vamos atentar aqui para Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mensagem enfatiza a importância de buscar a paz, se esforçar para viver em santidade, que é vista como essencial para ter um relacionamento com Deus. E quando nós perdoamos, nós temos um coração em paz, nós vivemos em paz, sem culpa, e em nosso coração não deve haver espaço para mágoa, vingança ou maldade, pois isso expulsa o amor de Deus de dentro de nós. É por isso que a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E quando nós estamos com o coração cheio de mágoa, de tristeza, nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas que não têm coisas boas para dizer, mas têm só palavras duras, reações duras. E por outro lado, quando perdoamos com o coração sincero, esse amor só aumenta e transborda em bênção sobre as nossas vidas. Então que Deus nos abençoe, que você possa, através dessa palavra, receber o perdão de Deus e também receber o dom de conseguir perdoar alguém. Agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. É uma dinâmica de quebra-gelo. Ofereça um copo de limonada sem açúcar. Comenta como é ruim tomar esse suco sem estar doce. Você pode levar um copo, um limão, espremer dentro de uma água e convidar uma criança para ser um voluntário. Em seguida, você vai pegar outro copo com limonada e adoçar e oferecer a todas as crianças. Ensine que quando deixamos de perdoar alguém, nós nos tornamos amargas, azedas, como o primeiro suco, mas quando liberamos perdão, é como o açúcar da limonada, fica muito gostoso, fica muito bom.
E a nossa vida volta a ter sabor. Nós voltamos a ser diferentes, a nossa vida tem sentido. Talvez algumas crianças relatem algum caso sério de alguém que os machucou, que os magoou, mas não permita que seja relatado na frente de todos. Você pode conversar particularmente com essa criança. Depois da aula, converse com ela e ministre no seu coraçãozinho. Guie todas as crianças em uma oração, liberando perdão, para que as pessoas que as magoaram e deixaram elas tristes possam sentir também paz e pedindo ajuda a Deus para estar sempre disposto a perdoar. Então você vai ministrar isso na vida dos seus primários, ensinar para elas que ela precisa de perdoar para ela também ter paz. Agora vamos à correção das nossas atividades. A primeira atividade: numere de acordo com a ordem dos acontecimentos narrados por Jesus. Aqui estão as imagens, você pode aguardar uns minutinhos para que as crianças enumerem as suas imagens e assim, na sequência, corrija com eles. A sequência vai ficar assim: 3, 2 e 1. Atividade número 2. Retire das palavras abaixo apenas as letras destacadas e descubra a palavra-chave da lição de hoje. Então, a primeira palavra é paz, você vai destacar o P. A segunda palavra é alegria, você vai destacar o E. A terceira palavra é amor, você vai destacar a palavra R, ou está destacado o R. A segunda é mansidão e a sílaba em destaque é dão. E formando então a palavra perdão. Atividade número 3. Como seria um coração? Use a sua imaginação para representá-lo abaixo. O coração que não consegue perdoar. E como seria o coração que perdoa? Essa é uma atividade livre, mas você pode colocar para eles lá que o coração que não perdoa é um coração escuro, cheio de manchinhas, e o coração que perdoa, o perdoador, é o coração. Pode fazer um coração branco ou vermelho, todo limpinho, mas você vai deixar para eles aí livre para que eles mesmos façam esse desenho. E a dica de encerramento é que você reúna a sua classe de mãos dadas em círculo para agradecerem juntos por essa lição abençoada e pelo perdão que o Senhor nos concede diariamente. Mostre a eles a importância da presença de cada um, que é muito especial, e despeça-os carinhosamente, incentivando-os a trazerem convidados para a próxima aula. Eu quero também convidar você a orar comigo agora, agradecendo a Deus por esta aula maravilhosa. Querido Deus, te louvamos e agradecemos pela aula que o Senhor nos concedeu, pela palavra que o Senhor nos ensinou nesta pré-aula, que é sobre o perdão e a importância do perdão. Nós sabemos que quando nós perdoamos, nós estamos tendo paz e também transmitindo paz àquela pessoa que recebe o nosso perdão. E, portanto, nós pedimos que o Senhor venha nos ensinar a perdoar, que o Senhor venha purificar o nosso coração se houver alguma mágoa, algum rancor, e que Ele venha se encher de amor, de perdão, para que possamos ser pessoas alegres e que tenhamos palavras de bênção na vida de cada um. Eu agradeço por cada pessoa que nos acompanhou nesta pré-aula, por cada aluno, cada professor, pela vida de cada inscrito aqui no canal EBD Kids, resumindo a EBD, que o Senhor possa continuamente estar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Te agradeço por ter ficado até o final. Quero dizer que conto com a sua presença na próxima aula, na lição de número 10. Deixo um forte abraço e um beijo no seu coração. Tchau, tchau e até a próxima aula, querendo Deus.